Números, capítulo 13. Vou ler a partir do versículo 17. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Correio o texto. Glória a Deus. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para o lado do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Vamos pular para o 23, versículo 23, perdão, 25. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Quantos dias? 40. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Versículo 28. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas, muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam a terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevalecemos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Versículo 32. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Finalizando no 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, permaneçam com a sua Bíblia aberta, que a gente vai lendo e vai meditando nos versículos. Amém? Glória a Deus. Acabamos de ler aqui o texto, e antes de aplicar esse texto, eu quero estar falando a respeito da introdução do livro de Números. O livro de Números, como todos sabem, é o quarto livro da Bíblia, e ele deriva-se da palavra, certamente, que caracteriza este livro: deserto, e relata a história do povo que peregrinou, e essa peregrinação é desde o Monte Sinai até a chegada à margem esquerda do Rio Jordão. E este livro, ele relata uma coleção de fatos históricos. O acontecimento da peregrinação, a concentração maior é neste livro. Vai falar sobre as leis de Israel. No capítulo 15 a gente vai ver a renovação dos 10 mandamentos, né, que Deus vai aplicar novamente. E o tema que eu poderia dar para este texto, que
seria o fracasso de Israel. Por que o fracasso? Números é considerado um dos livros mais humanos e ao mesmo tempo mais triste, porque a Bíblia vai mostrar que neste tempo foi o maior fracasso do povo hebreu, porque eles não cumpriram os ideais de Deus, eles não cumpriram aquilo que Deus havia proposto ao povo. Então, eles não até chegaram no limite da terra, mas eles não herdaram a terra. Perderam a fé e quiseram voltar ao Egito. Era um povo que começou a peregrinar, mas por conta das murmurações, a deslealdade, as queixas, Deus punia esse povo como consequência. E quase toda a geração que havia presenciado as maravilhas de Deus, os livramentos de Deus, eles pereceram no deserto. No capítulo 14 a gente vai ver os israelitas se voltando contra Moisés e Arão, e Deus vai querer puni-los, vai querer derramar uma sentença sobre este povo. Deus vai dizer que esse povo murmurou 10 vezes. Só ler o texto no seu versículo 22, capítulo 14. Deus já está virado para o povo, porque ele estava indignado que mais uma vez este povo queria retornar à terra da escravidão, a terra que Deus já tinha nos livrado. É assim, meus irmãos, este povo, da mesma forma que Deus abençoava, não passava um pouco de dificuldade, ele se tornava a murmurar. Meu Deus! Deus abençoava este povo, Deus abriu o mar, Deus derramou maná do céu, Deus fez nuvem, coluna de fogo, proteger este povo. Deus não se apartou deles, mas mesmo assim, não podia passar um pouco de dificuldade que eles queriam retornar. Ou seja, era um povo que tinha uma mente carcerada. Olha aí. Eu gosto sempre de falar isso, é um povo que não teve uma libertação e um encontro verdadeiro com Deus. Porque eu entendo aqui que este tempo de deserto não era para se estender, pastora Gisele, não era para se estender esse tempo. Porque no próprio capítulo 14 também, Deus vai punir este povo a cada 40 dias que os príncipes, esses líderes ficaram para esfriar a terra, foi um período de teste. E foi um teste em qual eles foram reprovados. E eu vou explicar por que mais pra frente. Então, por conta disso, a sentença do povo é ficar 400 anos. Cada dia equivalente a um ano. Por quê? Pela murmuração. Não só isso, foram desleal a Deus. Eles infamaram, como a gente leu aqui, no versículo 32, eles infamaram. Isso é muito perigoso, porque eles não estão infamando a palavra de um homem, eles não estão infamando a palavra do irmão, eles estão infamando aquilo que Deus já prometeu ao povo. Aquilo que já foi promessa desde o tempo de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, Deus levanta Abraão e promete a terra que emana leite e mel. E não importa, meus irmãos, como seria a forma que esse povo chegaria lá, o que eles deveriam entender é que eles chegariam. Glória! Meu Deus! Eles deveriam entender que a palavra de Deus, ela se cumpriria. Mas eles queriam também saber como eles chegariam. Era um povo que só queria a bênção, mas não queria andar com o dono da bênção. Olha aí. Era um povo que só queria os benefícios que Deus atribuía a eles, mas não queria um compromisso. E esse deserto que o povo estava era certamente para isso. A gente vai ver também em Êxodo, antes da passagem do mar, quando o povo vai para Piarote, a mandado de Deus. Para quê? Porque ele sabia que o povo era de serviço e por qualquer coisinha eles poderiam voltar, retornar. E até hoje, até neste tempo, na verdade, neste tempo aqui, a cabeça deste povo continuava com o mesmo pensamento. Era um pensamento encarcerado, era um pensamento escravizado em medíocres. Por que medíocres? Porque a cada problema que eles enfrentavam, o mínimo que fosse, eles queriam retornar. Sabe aquelas pessoas que a gente encontra, ou que a gente que permanece no nosso ciclo de amizade, que a gente não pode nem chegar perto porque só conta história triste? Meu Deus! Eu me irrito com isso. Meu Deus do céu, eu falo, olha, irmã,
cancela. Como o povo que viu todas as maravilhas não consegue atribuir a Deus a honra e a glória? Como o povo que andava com Deus, via todas essas maravilhas, via Deus prover, foi mandado aqui. Jeová Jireh. Eles viram todas as manifestações de Deus. Jeová Rafá, o Deus que cura, Jeová Jireh, o Deus que provê. E mesmo assim, este povo foi desleal à palavra do Senhor. E como o Senhor vai lidar com este povo? Deus havia feito uma aliança. E exatamente por isso que Deus ia guiando este povo, cuidando e protegendo, como eu disse, desde Êxodo, desde a libertação deles. Deus nunca se apartou deste povo, embora era um povo que murmurava. Mas aqui eu vejo o amor e a misericórdia de Deus o tempo todo. Ainda que a ira de Deus viesse, eu fico impressionada com Moisés, porque Moisés era aquele que era líder do povo. Mas quando Deus tirava, ele era aquele que fazia Deus lembrar: Senhor, este povo é teu. Se tu fulminar este povo, o que vão pensar de ti? Que o Senhor não conseguiu colocar este povo na terra a qual o Senhor prometeu. Então tenha misericórdia. Tenha misericórdia desse povo. E Êxodo 32 vai ser a mesma coisa. Deus queria fulminar este povo acerca da idolatria do bezerro de ouro. Êxodo capítulo 32. E Moisés desce daquele monte, quebra as tábuas, se ira. Meus irmãos já admiram Moisés, porque ele era um homem pacífico e não teve outro como ele depois que veio Jesus. Eu me admiro muito com esse atributo, essa qualificação de Moisés. Voltando para o texto. Então, Deus continuava com este povo. Deus conduzia este povo. Mas mesmo assim, eles continuavam sendo ingratos. Deus utilizou das experiências no deserto para que esse povo fosse disciplinado. Mas a servidão e a opressão continuavam na cabeça do povo. Deus queria os libertar, mas eles sempre queriam voltar. Eles eram de humanidade caída. O declínio humano é caído, é para o mal. Então, se o povo não buscasse a Deus, certamente a humanidade, nosso físico, não vai beneficiar nada para a glória de Deus. Então, com isso, eu entendo que se a gente não permanecer aos pés de Jesus, a gente não coopera com a nossa carne aquilo que Deus quer fazer. Então, eu entendo aqui que nem de uma forma ou outra, o povo entendia que se Deus estivesse ali, é porque era a garantia de que eles iam conseguir chegar. Glória a Deus, aleluia. Mas o povo não entendia isso. Mais uma vez eu retorno a dizer, era um povo que sofria uma opressão e tinha sua humanidade declinada ao mal, declinada à escravidão. Números 13 é muito enfático. Eu acredito que seja até o texto central para dizer que estes 12 príncipes que foram escolhidos por Moisés para espiar a terra, entre eles está Caleb e Oséias, que aqui a gente vai ver que neste mesmo tempo, no versículo 16, Moisés chamou Josué. E Josué significa o Senhor é a salvação. E isso aponta profeticamente para o propósito que Deus tinha sobre a vida de Josué. Então estes homens foram nomeados. E a gente sabe que eles não eram qualquer um. Como eu disse, eles eram líderes. E que responsabilidade tem uma liderança? E que responsabilidade tem aquele que Deus levanta? Meu Deus. E a liderança exige uma visão espiritual e amadurecimento. Estes foram convocados para ver a terra, para espiar a terra a qual Deus já tinha prometido. A expiação era só para eles entenderem de que estratégia eles deveriam usar para entrar na terra. Essa terra já estava prometida por Deus para o povo. Então, certamente, Moisés nos envia para
estratégia. Que estratégia eles deveriam usar para combater aquele povo? Porque Moisés ele vai fazer algumas indagações, ele vai dizer que é para eles ver quem habita naquele lugar, se aquele povo era forte ou fraco, se a terra era fértil, se a terra era infértil, e quais os frutos que ela dava, se aquele povo era fortificado, se eles viviam em arraiais. Era uma estratégia para ele entender de que forma eles deveriam entrar naquela terra, de que forma eles deveriam se revestir para poder entrar naquela terra, para que assim eles entrassem. A missão era avaliar, como eu falei, a força do povo, a qualidade da terra, a fortificação das cidades, a fertilidade do solo e trazer os frutos como prova. Certamente, se a terra era fértil, os frutos eram bons. E a gente entende aqui no texto que existia um grupo de líderes com um objetivo a alcançar, trazer resultados sobre a terra que haviam espiado. Mas o interessante aqui que, como eu disse, Deus ele já havia prometido que daria essa terra que emana leite e mel. Mas Deus ele vai acrescentar o que haveria naquela terra, se haveria gigantes, se haveria impedimentos, se a terra seria fortificada. Mas ele garante que aquela terra era boa. A garantia de Deus para aquele povo é que aquela terra era boa, aquela terra era fértil. Mas o problema deste povo, até no dia de hoje, é porque quer saber a bênção e como que tem que chegar na bênção. O povo quer saber sobre a bênção e também quer saber como chegar, quer saber o caminho. Então, por isso, a gente percebe que haviam pontos positivos e pontos negativos nessa missão. Os pontos positivos é que essa terra era fértil. Mas os pontos negativos eram os impedimentos que veriam no processo em herdar esta terra. Quais eram os impedimentos? Foi falado aqui. Era uma terra que era fortificada, era um povo que eram gigantes, fortes, e que não habitavam só em reais, mas as fortalezas deles eram extremamente grandes. E assim como Deus mesmo falou, o próprio Deus declarou a Abraão, como eu disse, que essa terra mana leite e mel. Mas o povo queria entender de que forma haveria de chegar naquele lugar. Tem pessoas que não só quer a garantia da promessa, mas também quer que Deus facilite a chegada dessa promessa. E eu entendo aqui que o crente que quer que Deus mostre até o processo é um crente que ainda não amadureceu na fé, é um crente ainda que não entendeu que os impedimentos, os empecilhos é para que você venha ter um compromisso, para que você venha ter uma intimidade. Era uma estratégia de Deus para que eles pudessem se achegar a Deus. Era uma estratégia para que eles se tornassem amigos de Deus. Então, a gente entende aqui que este povo continua desleal a Deus. Caleb vai se levantar. É mais ou menos assim. A gente está caminhando com alguém. Aqui, pastor Marcos, da palavra. Olha. Moisés vai mandar eu e o Senhor para avistar a terra. Aquilo que eu vejo, o pastor Marcos também vê. Mas o pior do que a pessoa vê pelo natural é entender que a maioria ficou com a visão natural. Ou seja, o pastor Marcos ele viu que a terra era forte. Eu também vi que a terra era forte. Eu também avistei que a terra tinha gigantes, que tinha fortificações. O pastor Marcos também viu. Ou seja, era a visão natural das coisas. Mas aquele que entende o que carrega, aquele que entende aquilo que Deus prometeu, aquele que guarda a preciosa semente, aquele que coloca a sua confiança em Deus, vai entender que não é só pelos olhos naturais, porque não vivemos pelas coisas naturais da terra, mas vivemos pela fé. Vivemos sobre aquilo que Deus já liberou. Vivemos pelos olhos
eram as coisas naturais, era aquilo que a gente pode apalpar, é aquilo que a gente vê. Eu estou vendo esse copo, ele está com água. Pastor Marcos também está vendo? Estou entendendo. Mas o pior do que ver as coisas naturais é saber que a maioria infamaram a terra. A maioria, meus irmãos, Olha aí. infamaram. Olha aí. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Olha, a gente foi lá espiar a terra, mas convocou toda a congregação. É como se eu estivesse aqui agora e falasse assim: ó, meus irmãos, eu acho que é melhor você pensar isso tudo, pastor José, porque eu estou infamando o propósito de Deus, aquilo que Deus concluiu, aquilo que Deus já não terminou. Olha aí. Então este povo, estes príncipes, vão retornar, como eu disse, 40 dias, era um período de teste, e estes mesmos foram reprovados. Eles retornaram, juntamente com Caleb e Josué. Então estes príncipes vão falar: é uma terra boa, é uma terra que emana leite e mel, e este é o fruto. Eles vão trazer o fruto como prova, um cacho de uva imenso. E naquele tempo, era como a terra habitava muitos gigantes, então as coisas eram bem extensas. Mas aí tem aquele porém. Oh, meu Deus. Aleluia. Sabe quando você senta em rodas? Meu Deus. Aleluia, Jesus. E a pessoa só consegue falar coisas negativas. Meu Deus. Nada tá bom para ela. Nada tá bom para ela. E olha que Deus já havia prometido. Olha aí. Era uma promessa que, independente do que o homem pensava, ia se concluir. Porque eu entendo que, como diz em Isaías 55, que a palavra de Deus, ela desce. E quando ela desce, ela cumpre. Ela não volta vazia, ela cumpre tudo que lhe apraz. E foi a palavra de Deus, foi o próprio Deus que disse que eles herdariam a terra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus, ele não é homem. Aqui. Números 23. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Aleluia. Porventura, diria, por acaso Deus alguma vez disse algo para você para prejudicar a sua vida? Por acaso Deus prometeu algo e cumpriu só pela metade? Pois é. Eu não conheço este Deus, porque o Deus que eu sigo, ele cumpre, ele faz a obra completa. Independe do tempo, independe de quem desacredita, independe daquele que é contra. Eles infamaram. E isso é muito perigoso, porque eles contaminaram o povo. Eles contaminaram o povo que já estava cegos espiritualmente, já estavam fracos. Meus irmãos, isso é muito perigoso. Porque aquele que está fraco não pode estar junto com aquele que não tem nada para oferecer. O povo já era corrompido. O povo já era desleal a Deus. Aí vem a grande maioria, e infamaram a terra. Tiraram a possibilidade do pouco de fé, que eu acredito que se eles ainda estavam caminhando é porque ainda tinha um pouco de fé naquilo que Deus falava. Acabou com tudo. Tirou a expectativa de todo mundo. Acabou, aniquilou, zerou alguém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Como pode, meus irmãos, a mesma boca que ora a Deus, que pede socorro a Deus, que pede ajuda para Deus, pede para Deus provisão, pede para Deus abrir o mar, pede para Moisés orar a Deus para que ele toque na rocha e o mar se abra,
toque na rocha, para que a água se torne doce. Corrigindo. Glória. Este povo, todos eles viram essas maravilhas. Como pode este mesmo povo atrair a boca para Satanás? Eita! Beatriz, por que atrair a boca para Satanás? Porque eles infamaram, ou seja, eles foram desleal, eles tiraram a certeza daquilo que Deus já tinha falado. É mais ou menos assim, como Jesus, certa feita, em Mateus 14, Mateus 12, corrigindo, ele vai curar no caminho o endemoniado que era surdo e mudo. E ali a gente vai entender a história que uns se alegravam e admiravam ao Senhor, vendo aquelas maravilhas. E os fariseus olhavam e falavam: ele está usando o poder de Beelzebul, ou seja, ele estava atribuindo o poder de Deus para o diabo. E concluindo-se os versículos, que é um versículo que eu gosto muito neste texto, que é o 12:30. Quem comigo, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajuda, espalha. Ou seja, se você não está do meu lado, você é meu inimigo. Se você não acredita no poder que eu carrego, se você não acredita na promessa que foi estabelecida com o meu povo, você é o meu inimigo. Se vocês não ajudam o povo chegar na terra, vocês estão atrapalhando o processo. Meu Deus! Está espalhando. Meu Deus! Quem espalha é só aqueles que querem interromper a obra de Deus. Meu Deus! A função desses é espalhar, mas não espalhar aquilo que bendiz, é aquilo que maldiz. Meu Deus! Meu Deus! Você viu lá? Olha lá. A gente foi olhar aquela terra lá, mas a gente não vai conseguir. É muita gente. São muito fortes. Eles prejudicaram a reputação da terra. Eles prejudicaram a reputação, meus irmãos. Eles acabaram. Eles desonraram. E isso foi condenável aos olhos de Deus. Por quê? Isso não condiz com a natureza de Deus. Como Deus se promete, vai prometer algo que é ruim. Como Deus, que é um Deus todo-poderoso, vai prometer algo que vai prejudicar a sua vida, como eu disse? Quando Deus promete, é para benefício do reino. Quando Deus promete, é para que Ele venha ter toda a glória para Ele. Aquilo que Ele promete, Deus faz para honrar. Glória a Deus. Cuidado com os maldizentes. Meu Deus! Hoje eu estava conversando com a pastora, e a pastora me ligou, a gente conversando ali, e de repente eu continuei meditando na palavra e fazendo as coisas, pastora. Na hora o Espírito Santo veio e me levou para Salmo, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Bia, mas este povo é o povo da maneira ímpio. Por quê? Porque não cria. Era ímpio. Quem anda segundo os conselhos dos ímpios, cava sua copa. Quem para no caminho e permanece no meio dos que pecam, acaba escarnecendo junto, acaba escarnecendo da palavra, acaba escarnecendo dos planos, acaba escarnecendo da promessa de Deus. Porque está falando aqui se deter. Se deter não é você passar, é você parar e permanecer. Glória a Deus. Você viu? Olha aí. Vai acontecer lá um culto, mas eu acho que eu não vou não.
Você já está indo direto e não acontece nada. Deus já prometeu um monte de coisa para você e não aconteceu nada até agora. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus, tremendo. Glória a Deus. O ímpio tem boca de túmulo. Por quê? Isso aqui foi muito forte. Quando abre a boca, ele mata seus sonhos, cava um buraco e joga na terra. Meu Deus. Passou na hora que o Espírito Santo me falou isso, eu disse, meu Deus. Aquela pessoa que você não pode contar nada. Isso me irrita. Você não pode nem contar para a pessoa. Nem aquilo que já se concretizou, você pode contar. Nossa, mas você pegou esse carro. Eita. Nossa, mas você está fazendo esse curso. Nossa, mas você já vai casar. É aquela pessoa que é boca de tubo. Aleluia. Glória a Deus. Eu falo aquilo que Deus manda. Aleluia. Glória a Deus. Para quem você tem emprestado os seus ouvidos? Quais são os lugares que você tem entrado? Em que ambiente você tem entrado? Qual ambiente que você tem entrado? Se você está acostumado a digerir palavras pessimistas, negativas, se você está acostumado com a opressão, se a tua mente está encarcerada com os problemas, eu te apresento um Deus que pode quebrar este mal hoje. Aleluia. Que Deus venha apresentar a vocês pessoas que vai te atrair e vai ter a mesma visão para o propósito. Caleb e Josué andavam com os mesmos, esses 10. Foram para o mesmo lugar, tiveram a mesma visão natural, como eu usei o pastor de exemplo. Mas eles já tinham entendido. Aquilo que Deus falou ia se cumprir. Glória a Deus. Aquilo que Deus já tinha falado era garantia. Então eles entenderam. Aleluia. Ainda que houvesse dia, eu sou. Glória a Deus. 3. Glória a Deus. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, este tipo de gente mata a esperança daqueles que perseveram, mata a esperança daqueles que querem avançar, destrói todos os sonhos daqueles que já sonharam. Se tem alguém nesta noite que está no meio deste povo, não sei qual ambiente seja, aquele povo que só fala conversa triste, que só a vida toda nunca teve um momento bom na vida, é só ladeira abaixo, é só declínio. Saia deste meio, porque Deus tem vida. A pastora falou e eu me arrependo todinha ali. Se você está no caminho de morte, um caminho que vai te levar à ruína, saia, retorne, reaja. Oh, glória. Porque Deus vai te apresentar pessoas que vão se aliar à visão. Glória. Ah, meus irmãos, aqui era 10. Mas melhor do que estes 10, tinham ainda 2 que tinham esperança. 2 ainda que andavam para o alto. Ah, aleluia. É melhor andar com a minoria, que compreende aquilo que você carrega, que compreende aquilo que Deus falou que ia fazer. É melhor andar com a minoria, aquele que ora, aquele que te foi para cima, que no momento que você está batido, ele vai te ajudar a levantar, ele vai te ajudar a avançar. Que a gente venha entender, meus irmãos, que a palavra de Deus ela não vai voltar vazia. Tudo aquilo que ele fala, ele cumpre e vai fazer prosperar. Glória a Deus. Ele faz prosperar. A promessa de Deus não é para regredir, é para prosperar. Glória a Deus.
Todas as palavras que Deus fala vão se cumprir. As promessas se cumprirão. O que saiu da boca de Deus tem garantia. Glória a Deus! Tá, glória! Glória a Deus. Tem gente que quando abre a boca, abre para falar palavras que ferem. Meu Deus! Por isso que Deus foi bem específico em falar a boca de tudo. Só abre para difamar, para maldizer, para denegrir, Meu Deus. para espalhar. O reino de Deus não subside assim, meus irmãos. Jesus! O reino de Deus é para quando a gente vê aquele que está fraco. Dizer, vamos, meu irmão, que a caminhada é longa. A gente está caminhando a maratona para a garantia do nosso galardão. É uma maratona que a gente corre para que a gente venha herdar essa terra. Temos que ter muito cuidado com o que falamos. O perigo de andar com pessoas que não entenderam a visão. O perigo daqueles que estão andando para um lado e o povo quer forçar a voltar. No capítulo 14, o povo ele chora. Os israelitas eles querem voltar. E pior que isso, eles querem levantar outro líder. Outra liderança para fazer retornar. É uma rebelião, irmãos. Aqui é uma rebelião. Querem levantar outra pessoa para continuar contaminando a obra. Meu Deus! Querem levantar uma pessoa responsável para contaminar a obra. Já estou no capítulo 14. Falei para vocês deixarem a Bíblia aberta para vocês acompanharem. Então, no versículo 5, Moisés e Arão se indignam. Moisés, meu Deus do céu, já tinha no seu capítulo 12. Seu capítulo 12. Seu capítulo 11, ele já estava enfadado por conta do cargo que era pesado. Olha a responsabilidade de uma liderança, olha a responsabilidade daquele que carrega a presença, olha a responsabilidade que tem aquele que carrega o pisão da semente. Moisés ele não fazia nada se Deus não estivesse com ele. Moisés ele não fazia o povo perecer. Eles mesmo pela murmuração, pela deslealdade, pela mente encarcerada, pereciam. Nós viemos se retirar, sair desse ciclo vicioso. Sabe aquela pessoa que entra na mente, você não consegue nem sair de perto dessa pessoa, você parece que é uma dependência emocional que você carrega, e você não consegue se desvincular dessa pessoa que só te atrai o declínio. Mas nessa noite Deus vai trocar esse ciclo. Deus vai apresentar os amigos dele, os amigos que andam segundo a palavra, aqueles que oram, aqueles que perseveram, aqueles que vai te colocar para o caminho que é certo, rumo ao cumprimento da promessa. Esse ciclo se encerra hoje. Todo desânimo, toda opressão, porque tem pessoas cansadas aqui, espiritualmente falando, cansadas, fracas, aparentemente até está tudo bem, mas por dentro é dizendo: por mim eu já tinha desistido, por mim eu já tinha parado, por mim eu já tinha abrido mão. Mas nesta noite Deus troca o ciclo. Nesta noite Deus ele derrama algo novo.
Um tempo novo. Glória. Um ciclo de amizades diferente. Aleluia. Que aponta para o destino, que aponta para o propósito. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso eu disse acerca de Josué e Caleb. Moisés troca o nome dele, Jesus. Deus é a salvação. E isso é profético para a vida dele. Para o propósito que ele tinha sobre a vida dele. Ele seria o sucessor de Moisés. E continuaria o propósito de Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Deus, ele levanta para suceder. Anda com pessoas que façam com que o propósito venha suceder e não regredir. Glória a Deus. E eu quero finalizar. Meu Deus. No capítulo 14, a gente vê a punição do Senhor. No versículo 34, capítulo 14, eu quero finalizar. E o Ronald já se prepara. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representará um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Meus irmãos, pior do que você permanecer no deserto é saber que Deus não está mais lá. Porque uma coisa é saber que Deus está no deserto e você está caminhando com Ele. Uma coisa é a punição de Deus e a presença dele se apartar de você. Esse povo não tinha mais jeito desse povo. E esta era a punição daqueles que maldizeram, daqueles que infamaram. Louvado seja Deus. Amém? Essa é a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Anda com aqueles que bendizem. Anda com aqueles que fazem prosperar. E saiam da roda dos escarnecedores, daqueles que profanam, aqueles que escarnecem os planos, os propósitos de Deus na sua vida. Amém? A palavra do Senhor.